ter você aqui de novo no Conatedu 3.0, o Congresso Nacional de Tecnologias na Educação. Neste ano, temos uma seleção de palestrantes incríveis e uma quantidade de atividades significativas para você ressignificar sua prática pedagógica. Eu espero que você goste de tudo que preparamos para você ao longo desses 7 dias de atividades do Conatedu 3.0. Essa é uma oportunidade ímpar para você aproveitar e mudar a sua prática pedagógica. Então, aproveite esses momentos e não se esqueça de compartilhar suas opiniões, as suas impressões nas nossas redes sociais. Elas são muito importantes para que a gente possa fazer um Conatedu no ano que vem ainda melhor. Não deixe de aproveitar tudo que preparamos para você. Fique agora com mais uma atividade do evento e aproveite bastante. Forte abraço! Olá, professoras e professores. Eu sou Túria Lopes e estou aqui hoje para dividir a minha experiência de mais de 25 anos na área de educação. Eu sou professora, coordenadora, palestrante, consultora, sou conteudista de cursos presenciais e online, eu sou autora de livros didáticos, sou fonoaudióloga, tenho mestrado na University of Georgia, UGA, nos Estados Unidos, e estou aqui porque realmente amo educação e eu acho extremamente importante a gente sempre se atualizar para dar o seu melhor para os nossos alunos, porque realmente eles são o futuro desse nosso país. Hoje a palestra vai ser sobre o mistério do Growth Mindset, que realmente é extremamente importante para o desenvolvimento acadêmico e pessoal dos nossos alunos e dos nossos professores também. Espero que vocês gostem. E também gostaria de dar uma surpresa para as pessoas que ficarem até o final dessa palestra. É um presente aí para vocês, para quem assistir a palestra até o final. Bem, mas antes de falar sobre o Growth Mindset, é importante falar do sucesso, que é o que nós queremos, que os nossos alunos querem também. Muitas pessoas falam sobre a chave de sucesso, que é a persistência, a paixão no que faz, ter motivação, planejar com cuidado, ter uma visão, foco no que está fazendo, vários tipos de estratégias, ter um objetivo claro, trabalhar duro, saber o momento certo de fazer as coisas, tentar tomar decisões assertivas, pensar fora da caixa, ter criatividade, ter ideias inovadoras e, é claro, estar sempre atualizado. Mas qual que é realmente a chave do sucesso para ter dedicação e persistência? Muitas pessoas, vários pesquisadores, por muitos anos, tentaram descobrir por que as pessoas são diferentes. Em 1900, por volta de 1900, a genética foi descoberta, que é a ciência dos genes e da hereditariedade. E mais recentemente, a plasticidade cerebral, que é a capacidade do cérebro de se remodelar em função das experiências do ser humano. É a formação das conexões entre neurônios. Portanto, a experiência e a aprendizagem elas levam às alterações estruturais do cérebro. E você, o que você pensa? Você acredita que as experiências e a aprendizagem podem levar a alterações cerebrais? Bem, a Carol Dweck, professora de Stanford, ela estudou por muitos anos a motivação, personalidade, desenvolvimento e a teoria da inteligência. E ela descobriu que há pessoas que pensam e que agem como Growth Mindset, que é a mentalidade de crescimento, e outras que pensam e agem como Fixed Mindset, que é a mentalidade fixa. Ela diz que o Growth Mindset e Fixed Mindset conduzem a diferentes comportamentos e resultados. Então, o Growth Mindset são as habilidades básicas que podem ser desenvolvidas através da dedicação, esforço, prática e muito trabalho duro. E o talento
é visto como simplesmente um ponto de partida. Não é ele, somente o talento, que vai realmente dizer que você vai ter sucesso ou não, se você vai chegar no seu potencial ou não. Já Fixed Mindset se acredita que as qualidades básicas são traços fixos desde o nascimento. Então o talento por si só é que cria o sucesso, sem esforço. É só o talento que vai dizer quem vai ter sucesso e quem vai alcançar o seu potencial. Há um curso que está bem alinhado com o Growth Mindset, que é da Betty Edwards. Ela parte do princípio que todas as pessoas podem desenhar. É claro que elas não vão se tornar aí um Monet, mas o potencial de cada um é desconhecido. E ela parte desse princípio. Então, por exemplo, ela mostra alguns exemplos, né? Então, essa pessoa aqui, ela chegou lá e ela fazia esse primeiro desenho. Aí, depois de 40 horas de treino, porque é claro, ela tem técnica, né? Uma técnica que você tem que seguir para aprender a desenhar. Depois de 40 horas de treino, olha o próximo desenho dela. Aqui tem um outro exemplo, também de uma pessoa que chegou e fez este desenho. E depois de 40 horas de treino, olha o desenho que ela conseguiu fazer. Então, a ideia é que se você realmente seguir aí passos, for organizado, for dedicado, persistente, você consegue alcançar o que você gostaria. Há várias pessoas, né, que têm um sucesso hoje em dia, que tiveram sucesso na vida, mas que algumas outras pessoas não acreditaram que eles teriam esse sucesso, como a J.K. Rowling, a Abraham Lincoln, Walt Disney e Michael Jordan. Ele foi cortado do time pelo técnico da escola quando ele estava estudando, quando ele era jovem, e se tornou um Michael Jordan. E ele fala aqui, eu perdi mais de 9.000 arremessos em minha carreira. Eu perdi quase 300 jogos. Eu falhei muitas e muitas vezes na minha vida. E é por isso que eu consegui vencer. Então ele tem o Growth Mindset. Ele até foi jogar beisebol. E ele jogou por 2 anos beisebol, porque é uma vontade dele, ele gostaria de jogar. Ele não foi o Michael Jordan no beisebol, né, como ele é no basquete. Mas ele foi, não desistiu, ficou 2 anos porque ele queria conquistar algumas coisas. Ele queria fazer o home run, ele demorou 4 meses para fazer o home run, mas mesmo assim ele persistiu porque ele queria. Então ele tinha alguns objetivos que ele alcançou, ele queria alcançar. Um outro exemplo também é o Josh, que foi 8 vezes campeão nacional de xadrez e foi mestre internacional aos 16 anos. Ele ganhou medalhas de artes marciais também e escreveu 2 livros, ou seja, não só ficou numa área só, ele também explorou novos horizontes. E ele também tem uma fala interessante. Ele falou: eu acho que perder o meu primeiro campeonato nacional de xadrez foi a melhor coisa que já aconteceu comigo, porque me ajudou a evitar muito das armadilhas psicológicas. Ele também, quando foi nesse primeiro campeonato, todo mundo estava dizendo que ele era gênio, que ele ia estourar, que com certeza ele ia ganhar, e ele acabou perdendo. Mas ele falou que isso foi importante, porque ele também estava se sentindo um gênio. Então foi importante para ele conseguir lidar com isso, né? E não desistir, claro, mas foi importante para ele realmente ir atrás dos objetivos dele e o que ele queria atingir, né? Bem, então já falei sobre sucesso, sobre como as pessoas são diferentes, dei alguns exemplos de pessoas de sucesso e falei um pouco de que é possível a gente aprender qualquer coisa se a gente tiver esforço, determinação e se não desistir daquele objetivo. Então agora eu vou falar um pouco mais, vou comparar mais sobre as pessoas de Growth Mindset e Fixed Mindset. Bem, então a pessoa Growth Mindset é uma pessoa que está sempre se perguntando como que eu posso aprender.
Então ela sempre se preocupa em melhorar, em como ela pode melhorar. E se você perguntar para essas pessoas quando ela se sente inteligente, ela vai falar que é quando ela consegue entender, por exemplo, alguma coisa que antes ela não conseguiu. Ou quando ela achou algo muito difícil, mas ela se esforçou e depois de ter tentado muito, ela conseguiu fazer, realizar ou entender alguma coisa. Já as pessoas fixed mindset, elas se preocupam mais com as suas habilidades. Então elas se preocupam se elas são capazes ou não. Então se alguém perguntar para elas por que ou quando elas se sentem inteligentes, elas geralmente vão falar, quando eu acerto tudo, né? Quando eu faço as coisas perfeitamente, ou quando eu não erro, ou quando eu faço alguma coisa rápido, quando eu sinto que alguma coisa é bem fácil. Então, vê que é bastante diferente como que elas se percebem, como que ela percebe como pessoas e como elas percebem como que elas aprendem. A pessoa também com growth mindset, né, com a mentalidade de crescimento, ela ama mais o desafio e ela entende que ela aprende com os seus erros, então ela se incomoda menos com os erros. Claro que ninguém gosta, né, de cometer erros, mas ela sabe que errar faz parte de todo o processo de aprendizagem e ela aceita isso e ela tenta aprender com os seus erros. Já a pessoa fixed mindset, já não, ela tem medo de errar, porque ela acha que se ela errar, ela é incompetente, ou que as pessoas vão achar que ela é incompetente. Então ela tem medo de desafios. Então se tá fácil, ela quer que continue fácil, ela não quer uma coisa um pouco mais difícil. Bem, uma outra coisa de diferente é que as pessoas com growth mindset, elas acham que esforço e empenho fazem ela crescer. Então, elas gostam de estar até entre os melhores porque elas sabem que é uma oportunidade para aprender, que elas conseguem aprender com os outros. E as pessoas também com growth mindset, né, com mentalidade de crescimento, elas acabam entendendo melhor como que funciona o processo de aprendizagem. Elas entendem que o erro faz parte, que quando elas não conseguem atingir um objetivo ou algum resultado, elas têm que mudar a estratégia para chegar a resultados diferentes. Uma coisa que também ajuda bastante o aluno a entender o seu próprio processo de aprendizagem é a metacognição. E no meu blog, no meu site, eu tenho vários posts e vídeos que eu falo um pouco sobre a metacognição. Então, dá uma olhadinha lá, é www.professorideal.com. Bem, e as pessoas de fixed mindset, elas já acham que esforço e empenho são para os incapazes. Então elas não gostam de estar no meio de pessoas que são melhores do que elas. Elas se sentem inferiorizadas e isso acaba até diminuindo a sua autoestima. Então, e elas acham também que quando elas demoram muito para fazer alguma coisa, alguma tarefa, elas se sentem mal, porque elas acham que elas não são boas. E a Carol Dweck, ela até fez um estudo para avaliar essa diferença entre pessoas com fixed mindset e growth mindset. E ela fez um estudo com crianças de 4 anos. Então, ela deu um quebra-cabeça fácil para 2 grupos de crianças. E depois ela chegou e deu um outro quebra-cabeça mais difícil. E perguntou para as crianças se quer fazer esse quebra-cabeça mais difícil ou você quer fazer o mesmo quebra-cabeça, né? um quebra-cabeça que era parecido com o que ela tinha feito anteriormente, com a mesma dificuldade. E as crianças com fixed mindset, elas quiseram refazer o mesmo quebra-cabeça, que tinha o mesmo número de peças. Já as crianças com growth mindset, elas queriam fazer o quebra-cabeça mais difícil. E até comentavam, eu não sei se eu vou conseguir fazer, mas eu quero tentar.
Uma outra diferença é que as pessoas growth mindset, quando elas se frustram, elas perseveram, elas persistem. Já as pessoas fixed mindset, quando elas estão frustradas, elas desistem. Porque se elas precisam ter muito esforço, né, como eu comentei antes, elas acham que elas são incapazes, porque elas acreditam que o talento é que manda em tudo. Então, elas têm talento para algumas coisas e não têm talento para as outras. Então, se eu não tenho talento para algumas coisas, eu não vou conseguir, porque eu não nasci com aquele talento, então eu não consigo. Tem até um sociólogo, Benjamin Barber, uma vez ele disse: eu não divido o mundo em fortes e fracos, ou em sucesso e fracasso. Eu divido em aqueles que aprendem e aqueles que não aprendem ou não querem aprender. Uma outra diferença é como lidar com o fracasso. A pessoa que tem growth mindset, ela não vê o fracasso como uma coisa ruim, completamente ruim, né? Ela vê que é um problema, mas que ela tem que enfrentar e ela pode aprender com ele. Então ela usa o fracasso para se tornar uma pessoa melhor. Já a pessoa fixed mindset, ela já acha que ela é incompetente porque ela falhou, porque ela fracassou. E ela pode se tornar ainda deprimida. Tem um caso de um chefe de cozinha francês que ele se suicidou depois que ele recebeu 3 pontos a menos na classificação do seu restaurante. Então, você ter growth mindset ou fixed mindset para lidar com o fracasso pode mudar muito realmente a sua vida. Geralmente também a pessoa fixed mindset, ela culpa os outros pelos seus erros e os seus fracassos. Então, por exemplo, um professor que tem alunos que não têm muito bom desempenho, ele vai culpar os livros, as apostilas que não são boas, a estrutura da escola que não permite que ele dê uma boa aula, ou o coordenador que não ajuda, ou o diretor, ou até mesmo o aluno. Meus alunos não são interessados, eles não querem nada com nada. Só que é a responsabilidade do professor a ajudar aquele aluno a querer aprender. Porque realmente os alunos, né, os adolescentes, as crianças, elas querem brincar, elas querem se divertir, só que elas precisam entender que na escola também pode ser um lugar interessante, que elas podem gostar. E isso quem pode e deve ajudar é o professor. O professor é que vai fazer com que o aluno se interesse, que seja curioso e que queira aprender e que queira se esforçar para ser melhor cada vez mais. Eu tenho alguns vídeos sobre feedback, por exemplo, que é muito impactante no aprendizado. Também tenho sobre aprendizagem ativa no meu canal do YouTube, né, que é Professor Ideal. Dá uma olhadinha lá e ver algumas técnicas, alguns mecanismos que podem ajudar o aluno a se interessar mais. E é claro, aqui mais para frente eu vou falar de como que nós podemos desenvolver a mentalidade de crescimento e como vocês, né, podem usar o feedback para potencializar o desempenho dos seus alunos. Então, mais para frente aqui dessa palestra, eu vou falar também sobre isso. Bem, o Bob Marley, ele tem uma frase que eu acho bastante interessante, que ele falou: me disseram que quem sonha alto, o tombo é grande, só que se esqueceram de me perguntar se eu tenho medo de cair. E é bem por aí, quer dizer, nós vamos falhar, todos falham, nós vamos ter coisas que vão nos deixar chateado, mas o importante é como lidar com isso. Então, é ver como um aprendizado, né, que a gente pode aprender com isso. Então, é levantar e seguir em frente. Bem, uma outra diferença é que a pessoa também de growth mindset, ela viu, se ela tem o sucesso, se alguma outra pessoa tem o sucesso,
ela se inspira naquela pessoa. Então eu já até comentei isso, que ela gosta de estar no meio de pessoas que são melhores, porque ela pode aprender com essas pessoas. Já as pessoas com fixed mindset, se ela vê alguém que tenha sucesso, ela se sente inferiorizada, né? Então, e você? Como que você reage a essa situação? Por exemplo, você acha que deu uma aula super boa, mas quem foi elogiado foi um outro colega de trabalho, foi um outro professor. Como que você reage? Como você se sente? Pô, que droga, que injusto. Ou, nossa, eu dei uma aula boa, mas ele também deu uma aula boa até que ele foi elogiado. Então, por que ele foi elogiado? A aula dele deve ter sido melhor do que a minha? Ou o coordenador que elogiou ele não viu a minha aula. Nossa, eu vou convidar o meu coordenador para assistir minha aula, ou eu vou comentar com ele sobre minha aula. Enfim, é ter realmente essas atitudes positivas. É ver que como que você pode aprender com uma situação dessa. Os alunos também fixed mindset, depois de uma prova, eles acabam procurando os alunos que tiraram uma nota menor do que ele. E às vezes também quando ele tira uma nota, né, sei lá, um 5, e às vezes ele fala assim para os pais, eu tirei 5, mas o fulaninho tirou 3, tirou 2, né? Então, como eu já tinha comentado, ele acaba achando culpados, né, e tirando o foco dele. Já aqueles alunos que já têm a growth mindset mais desenvolvido, quando eles erram, né, coisas na prova, ele vai ver quem acertou aquelas questões para ver o que ele errou, para corrigir o que ele errou, para aprender o que ele errou. Ou ele pergunta pro professor. Então, essas crianças, esses alunos querem aprender cada vez mais. Então, eu tenho uma frase que eu acho interessante, que é: se tornar é muito melhor do que ser. Então, a gente pode sempre ser alguém melhor, aprender cada vez mais. Bem, então como a gente consegue alcançar nosso potencial? Como eu já tinha comentado antes, o potencial de cada um é desconhecido. Então, como que a gente consegue realmente mudar? Como que a gente consegue evoluir, crescer? Então, uma das formas é realmente passar para os alunos como que o cérebro funciona, falar sobre a plasticidade cerebral, que é a capacidade, né, do cérebro de se remodelar, de crescer, né, de desenvolver de acordo com as nossas experiências, de acordo com o nosso esforço. Então, quanto mais a gente aprende, se esforça, a gente desenvolve mais o nosso cérebro, né? Então, isso é importante passar para o aluno, para ele entender e valorizar, né, o aprendizado dele. Uma outra coisa também é passar para ele como que ele pode desenvolver cada vez mais o seu potencial. Então, passar para ele realmente que o talento é só um ponto de partida. Então, se ele às vezes não tem um talento para uma coisa nem para outra, ele mesmo assim vai conseguir desenvolver essa habilidade, mesmo não tendo esse potencial. Por quê? Por causa do growth mindset. Então é importante mostrar para ele essa diferença e falar o quanto é importante aprender com os erros, a lidar com o fracasso, a se inspirar quando uma outra pessoa tem um sucesso ou tem um destaque, mostrar que é importante aprender, que é importante tentar e não desistir. Então, tudo isso é importante passar para o aluno. E ouvir aquela vozinha interior, né, em alguns momentos, porque realmente é difícil, às vezes, a gente se controlar. Mas tendo já consciência de que nós precisamos se controlar e mudar algumas ações, já é o começo. Então, por exemplo, se tem um aluno que ele é elogiado pelo professor, aí um outro, né, aluno fica
com ciúmes ou fica chateado, por que ele foi elogiado ou não. Então o professor ele precisa falar, conversar com esse aluno e mostrar, ele foi elogiado porque ele deve ter feito alguma coisa interessante, você tentou descobrir o que ele fez? De repente você também pode fazer, você pode aprender com ele, ir lá e aprender. Então mostrar que algumas situações que são conflitantes, que são difíceis, elas podem ser positivas, elas podem ser uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade para o aprendizado. Então como que a gente vai fazer tudo isso? Através do feedback, né? O feedback focado na mentalidade de crescimento, um feedback growth mindset, que é assim que a gente vai conseguir também desenvolver essa mentalidade de crescimento nos alunos. O rótulo e o feedback, eles são ferramentas importantíssimas. Então é tentar saber trabalhar bem isso. Então, por exemplo, evitar rótulos, rotular os alunos como, esse é inteligente, esse não é, esse daqui é esforçado, esse aqui não quer nada com nada, esse aqui é bom de matemática, não, esse daqui não leva o jeito para a coisa, esse aqui é preguiçoso, ele nunca faz nada. Isso tudo são rótulos que às vezes a gente acaba fazendo naturalmente. Então é tomar muito cuidado para evitar esse tipo de coisa. Porque todo aluno tem a capacidade de aprender, todo aluno tem a capacidade de se dedicar, de se esforçar. Então, a gente primeiro, né, como professora, temos que acreditar nessa capacidade do aluno, para ele acreditar na própria capacidade. Aqui eu estou dando alguns exemplos de feedback, né? Então, por exemplo, você precisa tentar não errar. Que tipo de feedback é esse? Growth mindset ou fixed mindset? Fixed mindset, porque errar faz parte do processo. Então o aluno não pode ter medo de errar. Então eu não posso falar para ele, tenta não errar. Não, errar é importante, porque com o erro você aprende. Aquela coisa de andar de bicicleta, né? Ninguém aprendeu a andar de bicicleta sem errar, sem cair, né? Sem perder o equilíbrio. E não é só com andar de bicicleta, é com tudo. Todo o processo de aprendizagem tem as suas falhas, tem os seus erros, mas a gente tem que ver aí só como um processo, uma forma, uma oportunidade de crescimento. O outro exemplo aqui é, tenha certeza se está certo antes de falar, ok? É growth mindset ou fixed mindset? Fixed mindset novamente, né? Então, se eu falar isso, vou bloquear o aluno, ele vai ficar com medo. O aluno nunca tem certeza de tudo que ele fala, então ele fica inseguro, então eu vou aumentar a insegurança dele. Não, ele não pode ter medo, novamente, de errar, de falhar, do fracasso, ele não pode ter medo. Então ele tem que realmente tentar, o tentar que é importante. Um outro exemplo aqui, continue tentando que você irá conseguir. Esse é growth mindset ou fixed mindset? Esse é growth mindset, né? Porque eu estou aí incentivando o tentar. Não importa se vai errar ou não. O importante é tentar. Um outro exemplo aqui é, eu já repeti isso várias vezes e você continua errando. É difícil às vezes para o professor, né? Para a professora, porque a gente às vezes fica frustrado realmente. Mas eu já falei isso tantas vezes, eles não conseguiram entender ainda. Então, aí é o fixed mindset. Cada um tem o seu momento, cada um tem o seu ritmo de aprendizado. Alguns vai levar um pouco mais tempo para aprender uma coisa particular, o outro vai levar menos tempo, mais tempo, enfim, vai depender do assunto, do tema, da matéria. A gente tem que realmente ter paciência e dar esse tempo para o aluno aprender. Então esse é fixed mindset e tentar não falar isso de forma alguma. O próximo aqui é, você escolheu a alternativa errada. Esta é a certa. Novamente, eu estou focando muito no erro, né? Então, estou enfatizando o erro. Então, esse aqui é fixed mindset e não é adequado para usar com as crianças. Então, uma outra forma aqui é, por exemplo, ele fez a alternativa errada. Olha uma outra alternativa aqui. Por que você escolheu essa alternativa? Então, tentar entender por que o aluno errou e ajudá-lo a entender também por que ele errou. Ele tem que também entender o próprio processo de aprendizagem. Então, ele vai falar, porque eu achei que era isso, que é aquilo. E aí,
com a resposta dele, o professor pode direcioná-lo para a resposta correta. Então não precisa, tá errado, você quer certo. O que ele aprendeu com isso? Não aprendeu nada. Se você já vai direto, fala, esse tá errado, esse tá certo, ele copia e não se fala mais nisso. E ele vai cometer o mesmo erro outras vezes. Agora, fazer com que ele pense sobre o que ele errou e tente achar a resposta correta, aí sim ele vai conseguir aprender com o seu erro. Aqui uns outros exemplos. Quem quer participar dessa atividade? Vai dar mais trabalho, mas vai ser uma oportunidade para aprender mais. Esse é Growth Mindset ou Fixed Mindset? Esse é Growth Mindset. Então, eu estou falando que vai dar mais trabalho, mas vai ser uma oportunidade para aprender. Ser trabalhoso, ser difícil não é o problema, né? O problema é desistir, o problema é não tentar, é não querer, né? O outro aqui, ó, quem quer participar dessa atividade? Vai dar mais trabalho. Então é melhor alguém que tenha mais tempo e que aprenda rápido. Obviamente, Fixed Mindset. Parece assim, nossa, que exagero, mas assim, a gente se pega falando algumas coisas parecidas, né? Então, olha, eu preciso que alguém me ajude aqui. Ah, não, fulaninho, você não, porque você faz muito devagar. Ah, não. Às vezes a gente fala esse tipo de coisa sem até pensar, né? Então, realmente, é um trabalho lento, né? E graduativo, e no qual a gente precisa realmente se controlar e ouvir o que a gente está falando, né? E tentar mudar nas próximas vezes, se corrigir no momento, e realmente pensar no Growth Mindset, de como você pode dar um feedback Growth Mindset para ajudar os seus alunos a desenvolverem a mentalidade de crescimento. Um outro aqui, você não entregou no prazo, dê o seu melhor na próxima vez. Perceba que o Growth Mindset, eu não vou só elogiar o aluno ou fingir que ele não errou de forma alguma. Então eu vou pontuar, sim, você não entregou no horário, no dia certo, né, no prazo, mas eu sei que você consegue dar melhor. Então na próxima vez eu espero o seu melhor, espero que você se esforce mais. Aí um outro exemplo aqui, você não entregou no prazo, você não tem jeito mesmo. Esse é Fixed Mindset, né? Por quê? Porque eu não acredito no aluno. Se eu não acredito no aluno, como que o aluno vai acreditar nele? Você acha que na próxima vez ele vai entregar no prazo? Ah, não. A professora sabe que eu sou assim, não. Nem liga, né? Então vai tomar muito cuidado com o feedback, porque realmente ele é poderosíssimo. Um outro exemplo aqui. Todo erro que você comete é um progresso, um passo à frente. Growth Mindset ou Fixed Mindset? Growth Mindset, né? Então, novamente estou falando que o erro faz parte do processo. Você achou difícil, mas não desistiu. Muito bem. Growth or Fixed? Growth novamente. Então, às vezes tem professor que não gosta de falar que nada é difícil. Não é difícil. Gente, isso é ilusão. Tem coisas difíceis. Tem muitas coisas difíceis. Então não é falar ou mentir para o aluno, não, é fácil. Não é. O aluno não pode ter medo do difícil. Ele não pode desistir. Mas ele tem que saber lidar com o difícil. Então, se é difícil ou não, ele tem que saber lidar. Senão ele vai querer tudo fácil e a vida, infelizmente, não é tudo fácil na vida. Então ele vai enfrentar situações que são difíceis. Então não adianta falar que uma coisa não é difícil, ela acabou. Mas não pode desistir, vamos lá. Vamos insistir. Às vezes demora um pouco mais para aprender uma coisa ou outra, porque é mais complicado, mas nós vamos conseguir. Né? Então é isso que é importante. A Carol Dweck fez vários estudos. Um deles foi com mais de 100 alunos. Ela dividiu esse grupo em 2. E para um grupo, ela deu 10 questões. E depois que eles fizeram as questões, foram dado feedback focado na habilidade, no talento. Ou seja, Fixed Mindset, né? Mentalidade fixa. Então eles falavam, você teve 8 questões certas. Isso é um bom resultado. Você deve ser inteligente, você é muito bom nisso. E aí era perguntado para eles se eles queriam fazer mais questões, só que mais difíceis. Eles não quiseram fazer e recusaram. Por quê?
porque eles não queriam questionar, né, se eles eram talentosos ou não, né, ou inteligentes, como eles já tinham falado. Para o outro grupo foi dado as mesmas 10 questões, só que foi dado um feedback focado no esforço, no growth mindset, né, na mentalidade de crescimento. E falavam, você teve 8 questões certas, isso é um bom resultado, você se esforçou muito, você ficou bastante focado durante as questões, você prestou bastante atenção e respondeu com cuidado. E foi também oferecido para eles novas questões mais difíceis. E 90% quis esses novos desafios. E realmente foi dado essas questões mais difíceis para todos. E dado mais feedback, fixed mindset. E esses que receberam esse feedback, fixed mindset, eles não gostaram dessas questões e ficaram todos desmotivados. E o outro grupo que recebeu as mesmas questões, já eles gostaram, ficaram empolgados, acharam que eram super interessantes, né? Ou seja, quanto mais difícil, melhor. Então eles gostaram. Depois foram dadas as novas questões mais fáceis novamente. E o primeiro grupo, né, do Fixed Mindset, eles tiveram um desempenho pior do que eles tiveram anteriormente. E também foi pedido para eles falarem sobre esses testes, essas questões, para outros alunos de outras escolas. E então, para eles escreverem a nota deles, o que eles acharam, e 40% mentiram sobre a sua nota. Eles deram uma nota mais alta do que eles realmente tinham tirado. Para o outro grupo, as mesmas questões mais fáceis, e eles tiveram um desempenho melhor do que eles tinham tido antes nas outras questões fáceis. E foi também pedido para eles falarem sobre essa experiência e apenas 12% mentiram sobre a sua nota. Ou seja, esse é um dos estudos, né, foram feitos vários estudos que mostram que realmente ao dar o feedback focado na mentalidade de crescimento, isso faz com que os alunos eles agem também, reagem com a mentalidade de crescimento e acabam aí aproveitando mais as oportunidades para aprender mais, aceitando melhor o seu erro. Então, resumindo, né, tudo que foi falado aqui na palestra, né, pontuando as coisas mais importantes, então, para mudar o nosso mindset e ajudar os nossos alunos, entendendo como o cérebro funciona e desenvolve, e focando em aprender mais com esforço, não desistindo, né, mesmo que alguma coisa seja difícil, né? Então enfrentar realmente os desafios, tentando sempre em se superar. Então sempre tenta para se tornar cada vez melhor, se inspirando com oportunidades de crescimento, que pode ser até oportunidade de crescimento com o outro, de aprender com o outro, né? Querendo mais desafios, sempre querendo algo mais difícil. Aceitando os erros e as falhas e tentando aprender com esses erros e as falhas. E acreditando que cada um tem o seu potencial, que nós não sabemos ainda, mas que se a gente se esforçar, trabalhar duro, a gente consegue chegar lá. E é claro, sempre dando feedback, growth mindset. Feedback, como eu já falei, é uma ferramenta poderosíssima. Bem, gente, eu gostaria de agradecer muito, né, que vocês ficaram aqui até o final. Eu gostaria que você acompanhasse, né, as novidades. Há muitas técnicas e métodos que podem ajudar o seu aluno a ter cada vez mais um melhor desempenho, a conseguir reter mais o conteúdo de sala de aula, a ficar mais interessado, mais disciplinado.
Então, por favor, né, acompanhe aí as novidades. Aqui eu tenho meu site, eu tenho um canal no YouTube, página no Facebook, eu tenho um LinkedIn e também tenho aí um Instagram. Então, espero revê-los por aí. Bem, e como eu já tinha falado lá no começo, né, vocês ganharam aí 2 e-books. Então é só clicar aqui nesse link, né, do meu site, do professorideal.com, e lá vai ter já esse e-book, que é a fórmula para o seu aluno obter melhor desempenho. E você também ganhou esse outro e-book, que é sobre tipos de feedback, que vai ser super importante para ajudar os seus alunos. Então é só acessar esse outro link aí. Bem, mais uma vez agradeço muito a presença de vocês e espero revê-los por aí. Um abraço. Tchau, tchau.